Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Vamos ler esse texto muito especial, muito abençoado, que o Lucas, o discípulo Lucas, escreveu o seu segundo livro, depois do Evangelho, por uma pessoa chamada Teófilo. Nós não conhecemos esse camarada, quem é o Teófilo, mas ele escreveu para nós também a respeito de tudo que Jesus falou e fez. Vamos ler Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Eu queria frisar isso. Fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém e esperem até o que o Pai lhes deu o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhes perguntaram: é agora, Senhor, que vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu, e eles não puderam mais vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens, vestidos com branco, apareceu perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para os céus, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Texto abençoado. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos e orasse a Deus, dizendo: Deus, fala comigo nessa noite, pelo Teu Espírito Santo. Fala comigo, Senhor. Você tem necessidades, você está precisando de uma palavra, ore para que Deus fale ao seu coração. Pai, nós oramos a Ti, Senhor Pai, para que o Senhor nos ajude agora a entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos dê uma direção, nos dê uma palavra objetiva, Senhor, forte, certa, para mudar nossa vida, Senhor. Faz isso, Senhor. Oramos para que o Teu Espírito fale a cada um de nós, em nossas necessidades, as muitas necessidades que temos no nosso meio, que o Teu Espírito Santo fale a cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar nessa noite sobre os 2 jeitos de vivermos a nossa vida e de fazermos as coisas. O jeito da gente e o jeito de Deus. A gente pode fazer dessas 2 maneiras. Ou a gente faz o jeito da gente, ou a gente faz o jeito de Deus. O jeito de Deus não é o jeito da gente. E o jeito da gente não é o jeito de Deus. E quando decidimos fazer do jeito de Deus,
nós vamos saber e nós não mais podemos fazer do jeito da gente. A gente sabe que o jeito de Deus é infinitamente melhor, superior do que o jeito da gente. Todo cristão sabe disso. Todo mundo sabe disso. Qualquer cristão, em qualquer nível que esteja, sabe que fazer do jeito de Deus é melhor. E como seria bom se todos nós aqui nesta noite fizéssemos as coisas e vivêssemos a vida do jeito de Deus e não mais do jeito da gente. O problema é que a maioria de nós, a maioria esmagadora de nós, continua a viver e a fazer as coisas do jeito da gente e não do jeito de Deus. E nós vivemos nessa contradição. Nós entendemos pela fé que a melhor forma de viver e fazer as coisas é do jeito de Deus. Mas nós, na prática, vivemos e fazemos as coisas do jeito da gente. Na realidade, vivemos uma grande contradição. E o texto que nós lemos agora, em Atos, fala dessa contradição. Fala desse jeito de Deus e o jeito da gente. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Jesus tinha dado uma missão aos discípulos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles terminam falando sobre o comissionamento, o chamamento de Jesus aos discípulos e a descrição da missão. Vão e pregam o evangelho, vão e saiam às nações. E ele também, todos eles falam do envio de Jesus, dos discípulos de Jesus, por Jesus. Então todos os evangelhos terminam com a missão. E agora, Lucas introduz algo a mais, algo diferente dos outros. Antes os discípulos tinham ouvido assim: vocês são sal e luz do mundo. Jesus tinha dito isso para eles. Não era algo que eles deveriam se tornar. Um dia, discípulos, vocês vão ser sal e luz. Não, eles já eram. Vocês são sal e luz do mundo. O sal não pode perder o seu sabor e a luz não pode perder a sua capacidade de iluminar. E Jesus insistiu o tempo todo que eles deveriam ir no nome de Deus e no nome do reino de Deus. Nós cantamos uma música sobre isso nessa noite. E eles deveriam levar as boas novas de salvação a todos os vilarejos, a todas as pessoas. Mas quando lemos o texto que acabamos de ler em Atos, nós vimos Lucas escrevendo o seguinte: esperem. Todos os evangelhos dizem vão, mas Lucas introduz algo que os demais não tinham feito. Esperem. Lembra que eu frisei? Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. E esperar, irmãos, é um verbo que a gente, como ser humano, não sabe lidar com ele. Alguém aqui sabe esperar? Todos nós temos dificuldades em esperar. Porque esperar é um processo com o qual nós não encaramos muito bem. Não levamos com facilidade. Todos nós temos dificuldade em esperar. Todos. Sanguíneos mais ainda, né? Querem logo fazer, querem logo sair. E com os discípulos não era diferente, porque eles tinham duas coisas pelas quais eles não deveriam esperar, ou teriam dificuldade em esperar. Primeiro era a ocasião, porque eles já sabiam o que tinham que fazer. Os discípulos sabiam evangelizar. Os discípulos sabiam expulsar demônios. Os discípulos sabiam curar. Eles já tinham ouvido tudo que Jesus tinha dito. E Lucas, antes de Jesus subir, registra coisas que eles também já tinham ouvido.
Eles tinham andado com Jesus durante 3 anos e meio, eles tinham conhecido as mensagens de Jesus, e Jesus estava subindo ao céu e não acrescentou nada a eles, de novo. Mas ele disse assim: esperem. Então a ocasião, ou seja, aquilo que eles já tinham vivenciado era o impedimento. Eu já sei o que fazer. Para que esperar? Não é assim com a gente? Quando a gente sabe o que a gente quer, é muito difícil esperar. Eu quero alguma coisa. Eu tenho condições. Para que esperar, gente? Eu sei o que eu preciso. E eu sei como conquistar aquilo que eu preciso. Para que esperar? Eu já sei o que a minha família precisa. Eu sei que minha esposa precisa, que o meu esposo, eu já sei. E eu posso dar. Para que esperar? A gente talvez não faça essa pergunta, mas lá no fundo, a gente está questionando. Para que orar? É tão fácil comprar. Eu sei o que eu quero e eu sei como fazer as coisas. Os discípulos também estavam em conflito, porque eles já sabiam o que fazer e como fazer. Eu já sei o que eu preciso mudar na vida do outro, na minha vida, ou no meu trabalho, eu sei. Eu fiz um curso agora, eu sei. Eu sei as diretrizes que eu devo dar à minha empresa, os meus negócios, eu sei onde aplicar, eu sei aonde investir, eu sei, eu tenho conhecimento, eu sei. Para que esperar? Para que esperar? Os discípulos já sabiam. Os discípulos já sabiam o que fazer. E a ocasião era muito clara, eles tinham que ser testemunhas. Eles já tinham sido testemunhas. Para que esperar? Nós já sabemos, Jesus, eu tenho prática, eu sei como fazer, para que esperar? E não só a ocasião era o problema deles, mas também tinha uma segunda dificuldade, que era a experiência. Eles já tinham feito isso. Eles já tinham sido enviados por Jesus de 2 em 2, nos vilarejos, evangelizado, até vieram com um relatório: olha, Jesus, nós expulsamos demônios. Eles já tinham saído em missões, já tinham curado enfermos, expulsado demônios. Eles já tinham passado pelas cidades, os vilarejos, espalhando a mensagem do Evangelho, curado enfermos. Eles já tinham visto e se alegrado com resultados. Lembra que eles voltaram alegres? Olha, Jesus, nós conseguimos, em teu nome fizemos tantas coisas. Já sabiam como fazer. E fica difícil a gente esperar quando a gente sabe o como. E o quê? O que eu tenho que fazer e o como? É muito difícil esperar. É muito difícil. Então eles já tinham as duas coisas, o como e o quê. Fazer e esperar seria muito difícil. Eu já sei o que eu quero, eu já sei como conquistar, e fica difícil esperar. Essa é a minha e a sua crise. Esse é o meu e o seu problema. Nós não sabemos esperar. E Jesus disse a eles: esperem. Esperem. Eu já sei que a minha família precisa. Eu sei o que obter para suprir a necessidade da minha família. Então, para que esperar? Eu sei o que comprar, eu sei como comprar, eu sei onde comprar. Para que esperar? Se eu sei o que e o como, meu Deus, eu tenho que esperar. E aí nós entramos em crise porque nós agimos pela nossa própria natureza. E vamos ver um pouco sobre isso. Eu já sei o que falar, eu já sei como falar, por que eu tenho que esperar? Eu sei o que a minha empresa, o meu trabalho, eu sei que a minha vida, eu sei que a minha casa, eu sei o que fazer, por que esperar? Por que perder tempo? E essa é a nossa
questão. Por que perder mais tempo ainda se eu sei? Acontece desse jeito comigo, com você. Acontece com a gente, porque a gente sabe o que e o como. Então eu vou lá e faço. Eu nem oro. Eu não oro mais. Eu vou lá e faço. Eu simplesmente vou e compro. Eu simplesmente vou e resolvo. Eu resolvo, eu sei o que e o como. E os discípulos já tinham isso na mente. Então, por que esperar? Eu quero dar 3 razões para eu e você esperarmos. 3 razões. Primeira delas, havia uma promessa. Uma promessa. E eu creio que essa é a chave para nós esperarmos. Há uma promessa que Jesus lembrou aos discípulos. Nós não podemos fazer nada nessa vida sem antes experimentarmos plenamente essa promessa de Deus. Vou repetir. Nós não podemos fazer nada nessa vida sem antes experimentarmos plenamente essa promessa de Deus. Nós não podemos dar um passo sequer na vida sem ter a certeza de estarmos andando no caminho desta promessa que Deus fez. É tão sério isso, que nós vamos ver os resultados do que acontece quando nós não damos o passo debaixo dessa promessa. Sabemos que a vida cristã é orientada, é guiada pelo Espírito Santo de Deus, pela promessa que Jesus fez. Deus fez uma promessa. E a promessa estava em Joel capítulo 2, verso 28, que Jesus lembra aos discípulos: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todos receberão o meu Espírito. E Jesus lembra os discípulos dessa promessa dizendo: pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês irão ao mundo, viverão nesse mundo, não de qualquer jeito. É isso que Jesus estava dizendo. As suas decisões, o seu jeito de ser, o seu jeito de andar, o seu jeito de negociar, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, não deve ser mais orientada pela sua própria força, mas na ação do Espírito Santo. Por isso esperem. Essa é uma boa razão. Vocês não irão poder mais fazer o que vocês faziam pelas suas próprias mãos, mas irão com Deus. Deus irá com vocês. Deus estará dentro de vocês e Deus agirá por meio de vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Deus irá com vocês, Deus estará com vocês e Deus irá fazer coisas através de vocês. Ariovaldo Ramos chamou isso de upgrade existencial. Nós ganhamos um upgrade, ganhamos uma nova versão. Uma nova versão. Com o Pentecostes, o ser humano ganhou o direito de deixar de ser o que é, para ser um com Deus. Ou ser em Deus. É isso que o Pentecostes representa. A vida não seria mais uma questão do que fazer e do como fazer. A vida não vai ser resumida a isso, em o que fazer e o como fazer, mas de fazer as coisas no poder de Deus. Há uma grande diferença. E é isso que Jesus queria deixar aos discípulos. Vocês sabem o como e o que, mas eu não quero saber mais nada disso. Eu quero que vocês recebam o poder e façam e ajam através desse poder. É isso que eu quero que vocês façam. Por isso esperem. Esperem, há uma promessa. É uma mudança radical. Não é mais na força do homem. Não é no braço do homem, mas na força de Deus. No poder de Deus. As coisas se resolvem agora
no poder de Deus. A promessa que Deus fez aos discípulos é que eles seriam batizados pelo Espírito Santo, seriam revestidos de um poder para viver, não só para fazer, para viver. Era uma questão de vida agora. Irmãos, essa é a chave para você e eu vivermos. Nós precisamos viver cheios do poder do Espírito Santo. Chega de viver por nós mesmos. Não vai dar resultado nenhum. Vai continuar sendo muito frustrante. Precisamos ser cheios do poder de Deus. É isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Esperem, não saiam por aí. Sejam cheios. A vida de vocês tem que ser cheia. Nenhum discípulo deveria sair em lugar algum sem antes experimentar dessa promessa. A vida do discípulo, o que ele faz agora, como ele faz agora, deveria ser orientado totalmente pela ação do Espírito Santo. E a promessa não era só para os discípulos ou por aquela ocasião, era para todos nós. João lembra isso em Atos capítulo 2, verso 39, quando ele prega e diz assim, Pedro, essa promessa é para vocês, hoje, para os seus filhos, para todos aqueles que estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Se Deus te chamou para ser um filho dele, essa é promessa para você, ser cheio do poder de Deus. É para nós hoje. Essa promessa do Pai é para todos os seus filhos. Nós não podemos mais viver como nós vivíamos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Cheios do Espírito Santo de Deus. Deus em nós, vivendo em nós, agindo através de nós, levando a gente a viver esta vida nova. Essa é a promessa de Deus. E eu preciso buscar isso. Eu preciso me deixar ser cheio disso. Eu fico aqui me perguntando se os discípulos não ficassem em Jerusalém. Cada um voltasse para suas casas, para os seus vilarejos, e não seguissem as diretrizes de Jesus. A minha pergunta é, será que eles seriam cheios? Será que Deus derramaria o seu Espírito sobre eles? Eu fico me perguntando, será que o Pentecostes aconteceria nos discípulos se eles tivessem voltado para suas casas? Eu entendo que todo o processo de avivamento tem que ser junto com os irmãos. Por isso Jesus diz, fiquem todos juntos. Então nós temos que buscar como igreja, nas reuniões de oração, nas vigílias, nas células, esse processo de avivamento, Senhor, nós não queremos mais viver sem um derramamento do Teu Espírito Santo. As células seriam mais felizes se elas buscassem mais juntas o Espírito Santo. As famílias seriam mais felizes se elas buscassem juntos por um avivamento. A igreja, a nossa comunidade precisa buscar junto por esse avivamento, por esse despertamento. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai de vocês cumpra a promessa. Esperem por Deus. Ele cumpre as suas promessas. Ele derrama do seu Espírito. Fiquem juntos, esperem. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Maravilhas vão acontecer através de vocês. E foi a primeira coisa. Eu lembrei os irmãos nessa manhã que a célula de 120 multiplicou por 25 num dia só. O poder de Deus veio. Houve uma conversão de 3.000 pessoas. Houve uma multiplicação. E assim acontece na nossa vida, não só na célula, não só no Evangelho, em todas as coisas da nossa vida. Há uma multiplicação de alegria nos lares,
nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Então essa é a primeira razão por que esperar. Porque Deus tem uma promessa. A promessa de sermos cheios do seu Espírito Santo. Não saia aí fazendo e usando a sua vida como você quer. Espere em Deus. Busque por um derramamento. Busque por um enchimento. Faça isso, a tua vida vai melhorar muito. Deus vai te dar um upgrade, vai te dar uma nova vida. Busque pela presença do Espírito Santo. A segunda razão, porque os discípulos precisavam fazer do jeito de Deus, é que embora eles soubessem como e o que fazer, eles não tinham ideia do que iria acontecer com eles, do futuro. Não seria fácil. Então, por não saber o futuro, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não sabemos o que vem por aí. E às vezes já veio. Nós estamos lutando com muitas coisas. E a nossa vida virou um inferno. Nós estamos em crise. Mas ainda há possibilidade de sermos cheios do Espírito Santo e buscarmos isso para reverter o quadro da nossa vida. Veja bem, os discípulos sabiam o que fazer, o como fazer. E eles tinham feito isso quando Jesus mandou eles para evangelizarem as vilas. Só que eles vieram com um resultado ilusório, força do braço humano. Então, Jesus mandou eles em 2 e 2, vieram alegres pelo resultado, vieram animados. E aí falaram, Jesus, até os demônios se submetem a nós, até os demônios saem quando nós chegamos. E Jesus disse assim, opa, espera aí, vocês não viram nada. Eu vi o demônio, o próprio Satanás descendo como um raio dos céus, descendo. Vocês não viram nada. Vocês viram um demoninho, eu vi o Satanás descendo. O que vocês estão fazendo, fizeram, não foi muita coisa. Tanto é que as vilas, poucas conversões aconteceram. Se você ler o texto, pouquíssima gente se converteu. E quando Jesus voltou para essas vilas, ele não foi bem recebido. Foi um relatório frustrante. E Jesus alertou os discípulos. Eles não tinham se atinado, queridos, que não existe fruto no poder do homem. Vou repetir, não existe fruto ou nenhum fruto no braço do homem, no poder do homem. Você já fez das tripas coração para mudar a tua casa com o teu braço e ficou da mesma coisa ou até piorou. Você falou com alguém que você ama muitas vezes para que ele mudasse, para que ele viesse para o Senhor ou para que ele mudasse, e o que você só arrumou foi inimizade. Você fez uma série de mudanças, aqui, lá nos seus negócios e tal, usou estratégias e piorou. As coisas não são boas. Patrick Johnson escreveu uma vez uma frase dizendo assim: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Deus trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Então, não existe fruto algum se não for pela ação do Espírito Santo. Presta atenção. Todo fruto que o homem frutifica pelo seu próprio esforço apodrece rápido. Vai embora logo. E a Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem nos ajuda nas fraquezas, nas dificuldades, é o Espírito Santo.
Quem nos ajuda até nas nossas orações, porque nem isso sabemos fazer, é o Espírito Santo. O que nós precisamos do Espírito Santo de consolo, de força, de ânimo, Ele nos dá. Do jeito da gente, é esforço, cansaço e os frutos nunca aparecem. Quando fazemos do jeito da gente, é canseira, é esforço e não temos fruto. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer, mas não dá certo. E no final fica às vezes pior. Mesmo que eu consiga, mas eu consegui, eu realizei meu sonho. Você se sente infeliz por ter conseguido. Lá no fundo, lá na frente, vem uma infelicidade, mesmo tendo conquistado. Uma insatisfação, mesmo tendo ganho. Sem o Espírito Santo, não há fruto. Vamos repetir isso? Sem o Espírito Santo, não há fruto. Mais uma vez, para a gente ficar convicto. Sem o Espírito Santo, não há fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, mansidão, benignidade, fidelidade, paz, longanimidade, domínio próprio. É o fruto do Espírito. Tem gente buscando amor em pessoas. Tem gente buscando felicidade em coisas. Tem gente buscando bondade através do esforço. Tem gente exigindo fidelidade de outros. Tem gente tentando ter muitas coisas para ter paz, segurança. Sem o Espírito Santo não há fruto. Isso tudo acaba. Isso tudo deteriora. Isso tudo frustra, cansa. Isso tudo azeda. Isso tudo deteriora. Isso, a relação que eu disse, é o fruto do Espírito, não é o fruto do homem, porque na mesma relação tem o fruto ou as obras do homem. E é só desgraça. Você conhece lá em Gálatas capítulo 5, de 19 em diante. Eu preciso do Espírito Santo, porque eu não posso passar nesse mundo sem deixar um rastro de Jesus. Só com o Espírito, não é com esforço. Todas as boas obras que eu, Cleverson, produzo por mim mesmo, não vão ficar diante deste mundo por nada. O vento apaga, mas se é pelo Espírito permanece. Mesmo eu tenho remado, batalhado, me movimentado, produzindo, lá no final a pergunta vai surgir: do que valeu tudo isso? O que valeu todo esse esforço que eu fiz? Fruto na vida do cristão é a obra do Espírito. E os discípulos precisavam, além de fruto, de força. De força. Eles não tinham noção do que iriam passar, do que iriam enfrentar. Eles iriam experimentar não só rejeição, eles iriam experimentar resistência. Eles iriam experimentar perseguição, violência e até morte. Sem a plenitude do Espírito Santo, ninguém aguenta o tranco. O mundo é cheio de tranco. E a gente cai. Sem o poder do Espírito Santo, a gente cai.
E os discípulos não tinham noção do que eles iriam enfrentar, por isso eles precisam ser cheios do Espírito Santo, para não só ter fruto, mas ter força. Não só na hora da ameaça, na hora que eles foram ameaçados, mas na hora da morte. Porque senão a gente recua. Alguém vai perguntar para você numa fogueira, você não era discípulo de Jesus? Eu? Não, você está enganado, eu não sou discípulo de Jesus. Mas você não era pastor Cleves? Não, já falaram que eu me pareço com ele, mas eu não sou. Eu não sou. Sem o poder do Espírito Santo eu vou recuar. Eu vou correr. A gente batalha no casamento. Aí alguém faz alguma coisa por nós, um cônjuge faz alguma coisa por nós, e a gente logo quer retalhar. Ah, fez isso, é imperdoável. Eu vou pagar na mesma moeda. E a gente volta a fazer do jeito da gente e não do jeito de Deus. Ah, eu estava organizando a minha empresa ou a minha vida financeira, eu estava pronto a dar um dízimo, uma oferta, ou assim, dar um testemunho de vitória, mas eu aí comecei a ver que as coisas não estavam muito boas, eu retrocedi, nem quero dar o testemunho. Sem a vida cheia do Espírito, a gente recua. Aí a gente quer que a gente resista às portas do inferno. Só quem tem uma vida cheia do Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecem. É por causa do poder do Espírito Santo que tem aquela lista em Hebreus capítulo 11. Gente se deixou ser morto por espada. Gente se deixou colocar na arena com os leões. Gente se deixou serrar ao meio. Pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, diz a história, que Pedro, quando estava sendo crucificado, ele diz, por favor, me coloquem de cabeça para baixo. Quem é que na normalidade de uma vida humana faria isso? Eu estaria reclamando dos pregos naquela hora. E pedindo pelo amor de Deus, me tirem daqui. Mas um homem cheio do Espírito Santo, pregado numa cruz, diz, por favor, me crucifiquem com a cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Só um homem cheio do Espírito Santo pode falar isso. Eu quero seguir em frente, mas quando a luta vem, se eu não sou cheio do Espírito Santo, eu recuo. Se eu quero vencer uma luta, quando eu me sinto ameaçado, só cheio do Espírito Santo eu vou conseguir resistir. Eu não quero recuar diante das demarcações do diabo, quando ele marca o seu território, aqui é meu. Quando ele entra numa vida, numa pessoa e diz, essa é minha, você não sai correndo. Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus, senão você bate o pé. Senão a gente vai continuar fugindo das lutas, lá da casa, dos negócios, da vida pessoal. A gente vai recuar diante das adversidades, vai chorar e se lamentar das derrotas acumuladas durante os anos de vida, porque a vida perdeu sentido. Sem o enchimento do Espírito Santo, nós não temos fruto e nós não temos força. Assim, uma terceira e última razão, quero terminar orando, depois dessa terceira, é que nós precisamos perseverar até o fim. O texto diz assim, então Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando aí para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado ao céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Nós precisamos perseverar até o fim. E fim tem 2 coisas.
A primeira é fim do mundo, ou confins da terra. Jesus falou que nós iríamos ser testemunhas até o confim da terra, no mesmo texto. Lugares mais distantes. Mas se não for pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, eu não saio do lugar. Sem o enchimento do Espírito Santo, o cristão ora assim: eis-me aqui, Senhor, deixe-me aqui. Mas no poder do Espírito Santo, ele: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar para onde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Porque só pelo poder do Espírito Santo eu deixo a minha zona de conforto e aceito o meu chamado. Nós estávamos conversando isso sexta-feira lá em casa, aquecendo nosso coração com missões, ouvindo vídeo, orando por missões, o pastor Zé Ernesto, o pastor Jimmy, alguns jovens orando, intercedendo. Nos olhinhos até brilhava assim, a Lilian, as esposas estavam lá com os olhinhos brilhando, alegres pelo que Deus quer fazer, pode fazer. E a gente estava dizendo assim: Senhor, se ninguém for, a gente vai. Nosso coração estava aquecido pelas coisas de Deus. Quando a gente está junto, a gente se enche do Espírito Santo e a gente diz: eis-me aqui, Senhor, sou eu mesmo, pode contar comigo. E a gente só sai do lugar se a gente for cheio do Espírito Santo. Se não, é do nosso jeito. E do jeito da gente, a gente fala assim: eu vou só se for melhor para mim. Do jeito da gente, eu digo: só se for melhor do que eu estou vivendo hoje. É melhor? Então eu vou. Porque é do jeito da gente. Mas do jeito de Deus, para onde Deus quer mandar, só faz quem está cheio do poder do Espírito Santo. David Livingstone, missionário que viveu nos séculos passados, ele foi missionário na África. Ele, nas tribos que ele trabalhou, foi impactante. E aí ele morreu numa dessas tribos. E aí os nativos pegaram e cortaram o peito do Livingstone e arrancaram o seu coração. Quando os ingleses vieram resgatar o corpo do David Livingstone e levar o corpo para a Inglaterra para enterrá-lo, viram que tinha uma grande marca no seu peito e viram que o seu coração tinha sido arrancado. Eles ficaram indignados a princípio, eles falaram assim: puxa, esses nativos comeram o coração dele, o que aconteceu? Um deles virou para os ingleses e disse: o corpo dele é de vocês, mas o coração dele pertence à África. Só um homem cheio do Espírito Santo pode falar o que ele falou. Ele disse uma vez uma frase que ficou marcado, e no seminário eu lembrava disso, e hoje eu tenho lembrado disso: sem Cristo, nem mais um passo. Com Cristo, a qualquer lugar. Sem Cristo, mais nenhum passo. Com Cristo, qualquer lugar. Esse era o coração desse homem cheio do Espírito Santo. Com a plenitude do Espírito Santo, a gente entende que o mundo é campo. O mundinho da gente, que a gente fecha, que é pobre, não é o que Deus tem para nós. Esse mundinho que a gente vive, pobre, isolado, fechadinho, com os nossos programinhas, nossas preferências, não é o que Deus tem para nós. Irmão, você é sal da terra. Irmã, você é luz do mundo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque senão a gente vai ficar debaixo do nosso ar-condicionado e vai dizer: está muito quente lá fora. A gente vai assistir um programa favorito e vai dizer assim: eu não vou sair agora. Não vou nem para a célula. Vou perder um capítulo.
a gente não sai. A gente vive num mundinho, mas cheio do Espírito Santo, a gente rompe a zona de conforto. E a segunda coisa, a conotação de fim dos tempos, é quando os discípulos perguntam assim: e agora, Senhor? Será que é agora que o Senhor vai fazer uma revolução em Israel e vai devolver o reino para Israel? E Jesus vira para eles e diz: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou para a sua própria autoridade. Em outras palavras, os discípulos estavam falando assim: Senhor, será o tempo em que a gente vai fazer do nosso jeito e não do jeito de Roma? E às vezes a briga da gente não é com Deus, do meu jeito e do jeito de Deus. É do meu jeito e do jeito do outro. É do jeito do nosso cônjuge. É do jeito do nosso patrão. É do jeito do mercado. E a gente está brigando com eles. E quando é do jeito da gente, a gente pergunta: quando? Quando é que os meus filhos vão se converter, Jesus? Quando é que o meu marido vai se converter? Quando é que minha célula vai multiplicar? Eu estou com ela há 3 anos. Eu estou orando por um melhor emprego há tempos. Quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? Estou fazendo minha parte, Deus. E o Senhor? Quando? Porque quando é do nosso próprio jeito, essa é a pergunta que surge. Quando? É isso que os discípulos estavam em crise. Eu venho na igreja durante 10 anos. Quando é que o Senhor vai me dar um ministério? Essa é a pergunta, quando nós fazemos do nosso jeito. A gente não percebe que a gente está fazendo as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mesmo orando. Mesmo fazendo alguma coisa no ministério. E Jesus responde curto e grosso: não é da conta de vocês. Só o Pai tem direito de saber. Ou seja, o tempo é coisa de Deus. Tempo é coisa de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para aguentar. Enquanto o tempo não chega, você vai ter força, você vai ter fruto, vai ter ânimo, vai ter vigor, vai ter alegria, vai ter refrigério, porque o Espírito Santo está enchendo você. Então, até que o fim não aconteça, e Jesus estava subindo aos céus e aparecem os anjos lá dizendo que Jesus vai voltar, até que ele não volta, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas se fosse do nosso jeito, a gente parava hoje, a gente não teria perseverança. Por isso tem muito líder cansado, pensando em abandonar a liderança. Por isso tem muito casamento cristão pensando em abandonar a sua família, o seu cônjuge, a sua relação. Tem muito cristão cansado pensando em abandonar os valores do reino. Não dá, Jesus. Eu não aguento mais. Meus negócios têm que ser diferentes. Os valores estão indo para a água abaixo. Pais cansados, infelizes de verem seus filhos longe de Jesus. Cristãos cansados em verem um país corrupto como o nosso. E perguntando para Deus: até quando, Jesus? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e orar para que haja uma grande movimentação nos céus, para que esse país seja abençoado, muito abençoado. Então, do jeito da gente, a gente não consegue. O tranco é forte demais. Aí você pergunta: eu sou infeliz com essa pessoa há 20 anos. Eu vou ter que aguentar ela mais 20 anos? Esse é o jeito da gente de fazer as coisas. Do jeito de Deus, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas com águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Do jeito de Deus, nós seguimos em frente, o Senhor renova nosso coração. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Do jeito de Deus, eu cansei, mas não desanimei. Eu quase fui destruído, mas não me deixei abater. Eu fui perseguido, mas não me senti abandonado. Porque Deus está no controle do quando. Deus está no controle. A vida não é nossa. Estou terminando. A vida de Deus. E nós precisamos viver a vida do jeito de Deus. Deus está nos chamando a viver a vida do jeito dele. As pessoas não mudam se não for do jeito de Deus. Casamento não muda se não for do jeito de Deus. Os negócios não mudam se não for do jeito de Deus. Os não convertidos a Jesus não virão. Porque a nossa pergunta é: até quando, Jesus? Eu vou desistir, já convidei muitas vezes, nunca veio. Nunca veio para a célula. Eu peço para os irmãos me ajudarem em algumas coisas, e eles dão para trás, eles desistem. Eles me abandonaram. Sabe uma coisa? Estou fora. Estou fora. Esse é o jeito da gente. Acúmulos de decepções, de frustrações, de rancores, de mágoa. Esse é o jeito da gente. Mas o jeito de Deus é cheio do Espírito Santo. Irmão, vão comigo. Ah, não, agora não. Tá bom, irmão, eu vou sozinho. Porque Deus está comigo. Deus vai comigo. E se Deus mandar esperar você, até você ir comigo, eu vou esperar, porque Deus está comigo. Deus está presente na minha vida. Do jeito de Deus, é o jeito cheio da vida de Deus, cheio da vida do Espírito. É com Ele. Você vai com Ele. Ele está em você. E as coisas vão acontecer na sua vida e através de você. Jesus disse assim: o Espírito Santo será a boca de vocês. Ele dará palavras a vocês. Ele dará tudo que vocês precisam. Sejam cheios deles. Andem com Ele. Curva a sua cabeça. Eu queria orar por você. Orar pelos cansados. Orar talvez por aqueles que estão já no caminho. Já buscando ao Senhor. Mas ainda não foram cheios do Espírito Santo. Ou já foram, mas se esvaziaram. Desistiram. Se você precisa de força, precisa de fruto, nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Sabe, Jesus disse assim aos discípulos: esperem. O que vocês precisam é serem cheios do Espírito Santo. As experiências passadas, elas não valem muita coisa. O pastor Zé Ernesto disse uma coisa nessa manhã: o tempo é hoje. O que importa é o agora. Não é o teu passado. Não é se você já foi cheio. É se você é cheio do Espírito Santo. Se você quer esse compromisso de ser cheio, e nessa noite quer ser cheio, para enfrentar as dificuldades, você está cansado de enfrentar as dificuldades, para que dê fruto, porque você faz, você fala, as coisas não acontecem, pioram. Mas na força e no poder de Deus, você vai frutificar. Você vai frutificar. Não só a sua vida, o seu ministério, a sua família, os seus negócios. Deus quer te abençoar. É promessa do Pai. Eu estou com vocês. Eu quero agir em vocês. Eu quero me manifestar através de vocês. Mas precisam ser cheios do Espírito Santo. Você não conhece o seu futuro. De quanto de força vai precisar para encarar as dificuldades, as pressões. Talvez você já está encarando agora sem a presença dele. Está desanimado,
desacreditado, Deus quer encher você com o poder dele para ser forte no Senhor. Ele vai renovar suas forças, o seu ânimo, o seu vigor. A bênção de Deus recairá sobre você. Queremos orar por você. Queremos que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você, numa atitude, sim, Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero a tua plenitude. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Vamos orar por um enchimento. Vamos concordar, Senhor, queremos ser cheios de Ti. Queremos ser cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito. Mais de Ti, Senhor. Queremos ir evangelizar. Queremos ter uma vida, uma família abençoada. Nós cansamos de lutar com a nossa própria força. Queremos lutar com a Tua força, Senhor. No Teu poder, do Teu jeito, não do nosso jeito. Pai, abençoe, Senhor, os irmãos que estão aqui nesta noite. Senhor, nossa igreja precisa do Teu Espírito. Eu preciso, os pastores, esta igreja, cada líder precisa do Teu Espírito Santo. Senhor, oramos para que o Senhor venha sobre nós. Derrame da Tua presença, Senhor. Derrame do Teu poder, Senhor. Derrama, Senhor, sobre os cansados e os aflitos. Senhor, levanta-os nessa noite com a Tua alegria. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso vigor, o Senhor é o nosso ânimo. Contigo faremos proezas, diz a Tua palavra. Senhor, contigo saltaremos muralhas. Senhor, elas estão hoje na nossa frente. Nós não estamos vendo saída, mas no Teu poder e na Tua força nós saltaremos muralhas. Senhor, enche do Teu Espírito Santo. Dá, Senhor, frutos. Senhor, o Senhor vai mostrar a cada um de nós como e onde e da forma que o Senhor quer. Pessoas vão se converter, vão se entregar a Ti, Senhor, não por causa do nosso esforço, mas por causa da obra do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós colocamos cada líder, Senhor, revigora o ânimo, a força para esse ano. Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o nosso auxílio. Senhor, a Tua promessa de que o Senhor nos encheria e, Senhor, nós poderíamos fazer grandes coisas em Teu nome. Senhor, eis a Tua igreja aqui, Senhor. Tira-nos da nossa zona de conforto. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Frutificar o fruto do Teu Espírito. Senhor, nós lutamos com a nossa carne. Senhor, muitas vezes ela é forte, ela nos derrota, nos põe no chão. Mas no poder do Teu Espírito, nós nos levantamos, Senhor, e fazemos toda a Tua vontade. Somos a Tua boca, os Teus pés, as Tuas mãos, como nós cantamos nessa noite. Haja sobre nós, haja sobre a Tua igreja, encha-nos de Ti, mais do Teu Espírito Santo. Abençoe as crianças, enche elas do Teu Espírito também, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre elas, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, sem Jesus nenhum passo. Com Jesus, onde Ele quiser, como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Aleluia. Que Deus abençoe, seja uma semana abençoada, muito abençoada, em nome de Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.